Olá pessoas do YouTube, eu sou a Mel e hoje eu tô aqui para estrear o quadro Quem Foi? Que vai ser um quadro, como o próprio nome já diz, onde a gente vai aí conhecer mais um pouquinho sobre alguns personagens históricos. E o primeiro deles vai ser o famoso Tiradentes, como eu tinha prometido no vídeo anterior. Então, para não enrolar muito, só vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com seus amigos, tá? E se vocês gostarem, deixa aí nos comentários. Enfim, me deem um feedback para mim saber que vocês estão curtindo o canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, meu povo, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Tiradentes e como ele se torna o Tiradentes que a gente conhece. Porque, diferente do que muitas pessoas acreditam, há uma diferença gritante. Então houve um Tiradentes e a gente conheceu um outro que foi, diríamos que, produzido. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Bom, mas o Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, nasceu na província de Minas Gerais, no ano de 1746, na vila de São João del Rei, que ficava próxima à Vila Rica, atual Ouro Preto. Gente, uma observação sobre o local de nascimento de Tiradentes. Ele nasceu na fazenda do Pombal, e essa fazenda ficava num território disputado por São João del Rei e São José do Rio das Mortes. Atualmente é um território pertencente à cidade de Ritápolis. Porém, não se sabe ao certo em qual cidade ele nasceu, se foi em Ritápolis, se foi em São João del Rei ou se foi em Tiradentes. Ele era filho de um português e de uma brasileira, tinha alguns irmãos. Ao contrário do que se pensa, ele não era uma pessoa coitadinha, porque em alguns relatos a gente, porque o Tiradentes, ele lutava pela república, pelo povo, não sei o quê. Mas ele fazia também parte da elite, porque a família dele tinha uma certa condiçãozinha financeira. Isso pode ser visto através do testamento deixado pela mãe dele, né? Quando ela morreu, ele tinha apenas 9 anos, e ela deixa cerca de 35 escravos, ferramentas, enfim, coisas que demonstram que eles tinham sim um certo poder aquisitivo. Não eram os mais ricos, mas também não eram pobres, como muitas pessoas acreditam. Ele perde o pai ainda jovem, aos 11 anos, e aí, com a perda do pai e da mãe, ele e os irmãos se separam e ficam sob os cuidados de parentes próximos. E aí é quando o Tiradentes vai morar com um tio, que era dentista, e ele começa a aprender o ofício. Uma coisa que é inegável aqui, pelos relatos e os estudos, é que Tiradentes era uma pessoa muito inteligente. Então, assim, ele não só aprendeu o ofício de dentista na época, como também se destacou nisso, porque ele não só arrancava os dentes, como ele também fazia próteses. Então ele colocava, e ele era muito conhecido por esse trabalho. Ele também foi comerciante e, por fim, ele foi um militar, né? Ele foi um alferes, que hoje seria uma espécie de subtenente, se eu não estiver enganada. Então, assim, ele ocupava uma posição ali de um certo destaque, mas mesmo participando de missões, assim, difíceis, como uma em que ele e o seu grupo ficou responsável em abrir uma rota entre Minas e Rio de Janeiro para que escoasse a produção para lá e tivessem que fazer a segurança, né? Ele não foi promovido a nada. Então, assim, ele participava das missões difíceis, agia da maneira correta, mas não era reconhecido por isso dentro da cavalaria. E aí, provavelmente, é uma das razões pelas quais ele acabou saindo, né, da vida militar. E aí, gente, qual a imagem que a gente tem normalmente de Tiradentes, né? Um homem, um militar sério, uma pessoa caridosa. Eu encontrei em alguns textos durante a pesquisa uma aproximação muito grande com a imagem de Jesus Cristo, a questão física mesmo, que reforçam essa imagem do herói, do mártir, daquele que se sacrificou pelos outros. Mas, na verdade, pelo que as pesquisas mais atuais revelam, é que Tiradentes não tem nada a ver com esse que a gente conhece. Para começo de história, nem barba ele usava.
tá? Provavelmente a imagem de Tiradentes era essa. Era uma pessoa mais metida a fanfarrão, que falava muito, que perambulava por todos os grupos sociais. Então a gente percebe isso muito claramente, de fato, porque ele tanto se relacionava bem com os inconfidentes mineiros, pessoas da elite mesmo, como ele também se dava muito bem com o povão. Então ele meio que era o responsável em fazer esse elo, né? Ele foi o responsável em espalhar os ideais da Inconfidência Mineira, que eram projetados em âmbitos privados, né, nas reuniões dos inconfidentes, e ele se responsabilizou em espalhar isso para todo mundo. Há a possibilidade de que ele fosse também um galanteador, tá? Um romântico, assim, namorador, porque ele viajava muito, ele nunca chegou a casar. O único relacionamento que se sabe, assim, que ele realmente teve foi com uma mulher 25 anos mais nova do que ele, com quem ele teve ainda uma filha. Não se sabe se ele teve outros filhos, mas há essa possibilidade. Um outro ponto também bem característico dele, segundo as pesquisas, é a questão da busca de conhecimento. Então, ele estava sempre lendo, sempre buscando saber das novidades, e aí ele misturava as teorias. Então ele lia uma coisa aqui de um autor, lia outro autor, e ele tirava as conclusões diante daquilo e formulava outras teorias. Então ele era uma pessoa que realmente buscava muito conhecimento. Então, apesar dele ser fanfarrão e falador, ele realmente era uma pessoa diferenciada, era uma pessoa que se destacava também pela inteligência e por essa busca do conhecimento. A gente fica se perguntando, tá, mas e como é que esse Tiradentes se transforma nesse Tiradentes? Então, gente, quando a República do Brasil ela é instaurada pelos militares, eles precisavam de uma figura que representasse essa república. Para eles dizerem, gente, tá vendo essa figura aqui? Então, a república é isso. Então, eles precisavam de algo para mostrar ao povo que a república era algo bom e que deveria ser aceito e apoiado por esse povo, no caso, por nós brasileiros. E o que eles fazem? Eles resgatam a imagem de Tiradentes e a transformam. Eles pegam Tiradentes e aí eles dizem, Tiradentes foi morto por acreditar na república. Ok, então isso já é ponto pra gente. Tiradentes era um militar, como nós, ponto pra gente. Então o que a gente vai fazer? Torná-lo a representação da república. É por isso que o dia 21 de abril se torna um feriado nacional, porque a imagem de Tiradentes se transforma nessa representação da república, na representação do que deveria ser seguido. Então eles diziam, olha gente, Tiradentes foi um mártir, ou seja, foi aquele que deu a vida pela república. Ele era um homem de valores, de princípios, ele acreditava nisso, nisso, nisso. Ele sonhava com o Brasil unificado. Por aí vocês tiram que foi uma criação, né? Eles pegaram o Tiradentes, que de fato existiu, mas eles transformaram em uma outra pessoa para representar a república. Porque como a gente viu, tanto no vídeo de Revolução Pernambucana, como no vídeo da Inconfidência Mineira, naquele período, quando Tiradentes atuava, não se tinha a ideia de Brasil, não se tinha a ideia de nação. Então a gente nota que houve uma construção realmente. Outro ponto, um dos professores da UFMG, quando eu pesquisei, ele fala uma coisa muito interessante, é o Luiz Vilauta. Ele ressalta que Tiradentes, ele era um homem com paixões, qualidades, defeitos, mas os militares na República, eles retratam Tiradentes como se fosse um santo, como se fosse Jesus Cristo. E não era. Foi uma pessoa importante na Inconfidência Mineira, sem dúvida nenhuma. O seu papel, a sua importância no movimento não muda. O que muda é a sua representação, como ele era e como ele foi visto. Então é por isso que Tiradentes se transforma nesse herói, nesse símbolo nacional. Porque a República o transforma num símbolo nacional. E para transformá-lo nesse símbolo, eles fizeram alguns ajustes. Então, vamos deixar essas qualidades, vamos acrescentar essas outras, vamos mudar aqui, colocar uma barba, vamos aproximar ele de Jesus Cristo, porque aí
E eles casaram essas coincidências. O José Silveira, né, que foi quem dedurou Tiradentes, e aí ele era o Judas, Tiradentes era o Jesus, que foi morto, né, que serviu de exemplo, mas que não deixou de acreditar naquilo que ele defendia. Resumindo, só para esclarecer, Tiradentes, né, foi um homem que tinha seus valores, né, de fato, que era uma pessoa inteligente, que era fanfarrão, mas que também era generoso, que também era muito corajoso, que vivia sempre buscando conhecimento, e passa a ser esse símbolo que a gente conhece, né, esse herói nacional, através da República, quando os militares o usam como um símbolo, né, um símbolo da República, um símbolo daquilo que deveria ser defendido. Então é isso, por hoje é só. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, compartilha com seus amigos, tá certo? Mais uma vez, os comentários estão aí para sugestões, dicas. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto.